Olá, irmãos. Nós vamos estudar brevemente sobre a providência de Deus, providência divina, e algumas vezes eu já falei sobre esse tópico com vocês, porque eu creio que nessa fase da adolescência e da mocidade, não é? Quando você é um jovem adulto, essa, essa doutrina é muito reconfortante, né? Muito consoladora, muito importante para dar um guia, para dar uma segurança nos caminhos pelos quais vocês podem seguir. É claro, a doutrina da providência de Deus ela é importante em todas as fases da vida, e em todas as fases da vida nós faremos bem em atentar para ela. Então, vamos pensar, por exemplo, num idoso, num cristão idoso, que está doente, que não tem os seus filhos para cuidar dele ou qualquer coisa desse tipo. A Bíblia promete que mesmo na velhice, Deus cuida do seu povo, né? Deus cuida dos seus filhos. Então a providência de Deus está ali, consolando aquele idoso, aquele homem ou mulher, e o reconfortando. No caso de vocês, enquanto jovens, existe muita ansiedade, existe muita preocupação a respeito do futuro, com relação a vários tópicos. A cobrança vem de vários lados e é uma cobrança, uma pressão muito forte, e muitas vezes há desânimo, há tristeza, abatimento. E eu creio que a doutrina da providência de Deus pode nos ajudar a todos. E eu falo eu especialmente falo da doutrina da providência de Deus porque é uma doutrina bíblica a qual eu penso constantemente, né? Eu estou constantemente pensando nela e me alimentando dela e me consolando e etc. Né? Não deixando que os meus medos tomem conta do meu coração e etc. E de fato eu reconheço que Deus cuidou de mim até aqui e da minha família pela sua providência, de tantos perigos, tantos males. Então a providência de Deus é onde eu me agarro para continuar contente, satisfeito, sem murmuração, e também grato a Deus por todas as bênçãos que Ele dá a mim e a minha família. Nós vamos ver a doutrina da providência de Deus, tendo como guia o artigo de número 13 da Confissão Belga. Então vocês podem entrar, vocês podem jogar no Google Confissão Belga, artigo 13. Artigo 13 fala sobre a doutrina da providência, providência divina, tá? E ela começa, o artigo dessa confissão começa dizendo o seguinte: nós cremos que o mesmo Deus, após ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou à chance ou à sorte, mas que Ele governa e domina sobre todas essas coisas de acordo com a sua santa vontade, de tal maneira que nada acontece nesse mundo sem a sua permissão, sem a sua decisão, sem o seu decreto. Então olha só, o texto começa dizendo, o texto da Confissão Belga começa dizendo que o mesmo Deus que criou todas as coisas não as abandonou, e nem as entregou à chance ou ao acaso, mas que Ele governa, domina sobre essas coisas de acordo com a sua santa vontade. Então, quando falamos sobre a providência de Deus, nós estamos falando sobre o cuidado, sobre a manutenção da criação. Então, basicamente é isso, né? O cuidado da manutenção da criação, especificamente do seu povo, do cuidado de Deus para com o seu povo. Então, nós não estamos falando apenas sobre o planeta Terra, mas nós estamos falando sobre
todo um universo o qual nós não podemos conhecer, porque é realmente gigante. Agora vejam, o universo, mesmo sendo gigante, ele tem fim, porque a única coisa que não tem começo e nem fim é Deus, não é? Mas o universo sendo gigante, gigantesco, é tudo governado por Deus. E o artigo diz que porque Deus criou estas coisas, porque Deus criou o universo, ele agora toma conta do universo, ele toma conta dessas coisas. Só pode zelar por esta criação, só pode tomar conta desta criação, alimentar, sustentar, suster, o Deus que criou, o Deus que a fez. Então, imaginem que um Deus ou um ser muito poderoso tivesse de agora cuidar e fazer a manutenção de todo o universo, não sendo Deus. Não é? Essa seria uma tarefa literalmente impossível. Literalmente impossível. E vejam, vejam como avança a nossa medicina, vejam como avança a nossa tecnologia, e Jesus diz que nós não somos capazes de acrescentar um segundo à nossa vida. Então, nós não somos, em última instância, nós não somos capazes de tomar conta de nós mesmos. Por mais que eu tome conta da minha saúde, etc., a minha vida e a minha morte estão nas mãos do Senhor. Eu não consigo tomar conta de mim. Eu consigo voar, eu consigo fazer experimentos em laboratórios, eu consigo criar veículos e tecnologias, mas eu não consigo tomar conta da minha vida. Deus diz na sua palavra, Jesus disse uma vez que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então, Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Até isso, ele sabe, Jesus também diz isso. Aliás, uma folha de uma árvore cai pelo comando de Deus. Então, o cuidado de Deus não é apenas nas coisas grandes do universo, mas também nas coisas menores. Porque ele é poderoso. Ele foi poderoso para criar. Ele é poderoso para sustentar. Né? Ou melhor dizendo, ele é poderoso para criar e ele é poderoso para sustentar a sua criação. E não cuidar apenas das coisas grandes, mas ele cuida das menores coisas. Não? Até uma folha de uma árvore que cai, o alimento de um passarinho. Jesus, falando a respeito da providência, ele disse aos seus discípulos, vejam os pássaros do céu que não trabalham nem guardam em celeiros, contudo, o seu Pai Celestial as alimenta. Então, Deus toma conta dando de comer e de beber ao passarinho. Né? Esse é o cuidado de Deus. E nós podemos saber que não apenas ao passarinho, mas até aos micróbios, até aos vírus, não é? Ainda que pessoas possam ser responsáveis por isso, e a doutrina da providência, como nós vamos ver daqui a pouquinho, não quer dizer que não quer dizer que Deus é culpado pelo mal que acontece, né? Mas que Deus, na sua providência, controla até os atos maus dos homens. Então, até o vírus, até o coronavírus, faz parte da providência de Deus e do seu poder sustentador. É um ser vivo que certamente foi criado por Deus, não é? E Deus tem controle sobre ele. Então, ainda que pessoas possam ser culpadas, e provavelmente são culpadas pela sua criação e pela pandemia. Mas Deus Deus tem um controle sobre todo o universo porque ele criou o universo. Né? Então ele tem este poder de alimentar, este poder de sustentar. Então o começo aqui da Confissão Belga diz que porque Deus criou, ele sustenta. Deus criou e não abandonou a sua criação ao acaso. Não, mas ele governa
ele sustenta e governa a sua criação de acordo com a sua santa vontade. E tudo acontece pelo seu poder, pelo seu desígnio, pelo seu decreto. Então vejam, em João capítulo 5, versículo 17, o texto diz o seguinte: Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse texto é muito simples, contudo ele é muito profundo. Jesus está dizendo que Deus o Pai está trabalhando. E o que ele quer dizer com trabalho até agora? Quer dizer que ele trabalhou no passado e ele até agora está trabalhando. No passado, Deus trabalhou como? Criando o mundo e sustentando este mundo, né? As pessoas e etc. Dando alimento, dando calor, dando frio, dando sol, dando chuva, dando plantio, dando colheita. E ele trabalhou no passado criando e sustentando este mundo, esta criação, não só o mundo, mas todo o universo, como nós já falamos. Aliás, falando sobre o universo, a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Que Deus chama as estrelas pelo nome, cada uma delas pelo nome. Deus deu um nome a cada estrela. Esse é a extensão do conhecimento e do poder de Deus sobre a sua criação, ou seja, total. Então, ele não somente criou o planeta Terra, mas todo o universo e sustenta tudo isso. E Jesus diz que o Pai e ele trabalharam no passado e trabalham ainda agora. Jesus trabalha até agora. Como que Jesus trabalha até agora? Ele trabalha de diversas formas. Uma dessas formas é sustentando, é cuidando das necessidades do mundo e dando a sua devida manutenção e etc. Nós já vimos em algum momento dos nossos estudos que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Esse é o modo de Jesus Cristo trabalhar, Jesus como profeta, como sacerdote, como rei de todo mundo, do seu povo especialmente. E nós já vimos como isso diz respeito ao cuidado, ao cuidado, à manutenção de Deus ao mundo. Agora, em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, nós lemos o seguinte: o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da sua glória. E a expressão, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, que é a expressão exata de Deus, aquilo que Deus o Pai é, Jesus é também, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o que quer dizer todas as coisas? Quer dizer todas as coisas, né? Então, o coronavírus, Jesus sustenta, o gatinho da rua, a partícula de poeira, o cometa que está voando no céu, as estrelas, os planetas, as constelações e tudo. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. E vejam que ele não precisa literalmente levantar um dedo para cuidar do universo. Jesus precisa apenas dizer. Jesus precisa apenas falar. E estas coisas existem, elas continuam a existir. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Jesus sustenta tudo. O texto da Confissão Belga, no artigo 13, continua dizendo, lembra que falou, a nossa última parte termina dizendo que nada acontece nesse mundo sem o seu decreto. E aí continua, contudo, Deus nem é o autor e nem pode ser culpado pelos pecados que são cometidos. Deus não é o autor do pecado e nem pode ser culpado pelos pecados cometidos. Porque o seu poder e a sua bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e executa a sua vontade de uma maneira muito justa e excelente. Mesmo quando os demônios e os homens injustos, os homens ímpios são injustos. Deus ordena a sua vontade, Deus faz a sua vontade acontecer, mesmo quando
demônios e homens ímpios são injustos. Então, essa, mais uma vez, essa é a extensão do cuidado, da providência de Deus sobre a sua criação. Quando os homens são maus, quando os homens pecam, Deus usa isso para os seus planos. Vejam que interessante. De tal maneira que ele não é culpado pelo pecado, o homem é, certo? O homem é o autor, Deus não é o autor do pecado, mas o homem é culpado pelo pecado e vai responder por ele. E Deus, na sua sabedoria, na sua providência, faz com que o pecado coopere para o cumprimento do seu plano. É isso que o que a Confissão Belga está dizendo. E existe uma... Bom, existem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre isso. Mas eu estou pensando especificamente em uma que fica em Gênesis 45, no capítulo 45 de Gênesis, que é um texto que eu gosto muito para pensar, para falar sobre a providência de Deus, que é o texto onde José se revela aos seus irmãos. Então, vocês conhecem a história. José era o filho preferido de seu pai e ele era alvo da inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos o vendem. Eles desejaram por um tempo matá-lo. Alguém disse assim, não vamos matá-lo, vamos colocá-lo nesse buraco aí. Colocaram ele lá, venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito. Depois ele começou a crescer e se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. E o texto vai dizer que ele era pai de Faraó. O que quer dizer que José é pai de Faraó? Quer dizer que ele era conselheiro de Faraó. Ele era subordinado a Faraó no Egito. Ele mandava em todos menos no Faraó, mas ele era como um pai, um conselheiro, né, de Faraó. Veja a providência de Deus guiando José por todos esses caminhos, mesmo em meio ao mal. E aí no versículo 4 do capítulo 45, o texto diz assim: Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Então olha só, ele quer deixar claro duas coisas. Eu sou o seu irmão e vocês me venderam para o Egito. Então imaginem se algum de vocês me vende como escravo. Isso seria muito grave. Eu sou irmão de vocês na fé, filho de Deus como vocês são, e mesmo assim vocês me vendem para o Egito. Ele quer deixar isso claro, olha, mesmo sendo tão próximo de vocês, vocês me venderam para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Não se entristeçam, nem se irritem. Algumas traduções dizem, não se atemorizem, porque eles venderam aquele menino, aquele jovem rapaz, de repente aquele jovem rapaz é o segundo homem mais poderoso do mundo. O que eles pensaram? Ele vai matar a gente. Ele vai nos colocar na prisão, no mínimo, ele vai nos matar, etc. Então José diz para eles, olha, não se preocupem, porque foi para a conservação da vida, olha a providência de Deus aí, que Deus me enviou adiante de vocês. Ele diz duas coisas, ele está dizendo várias coisas aqui. Ele está dizendo, vocês me venderam para o Egito, mas foi Deus quem me enviou adiante. Então, Deus tinha um plano de fazer José ir adiante do seu povo, ir até o Egito, para que ele trabalhasse na conservação da vida. Por quê? Como? O texto diz que vieram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José foi o conselheiro de Faraó, fazendo com que ele agisse sabiamente para guardar comida nos 7 anos de fome, conservação da vida. E então, foram os irmãos de José que o enviaram, eles pecaram, venderam como escravo a seu irmão, mas foi Deus quem o enviou para a conservação da vida. Vejam que Deus está por trás
a sua providência está por trás dos atos maus dos homens. E aí ele diz que houve anos de fome na terra e ainda outros 5 outros anos haveria ainda de fome. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Providência, 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 não é? Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Ou seja, vocês me venderam como escravo, não foram vocês que me colocaram aqui como segundo homem no Egito. Quem me colocou aqui foi Deus através dos atos maus de vocês. Então, eu pretendo fazer ainda uma segunda parte sobre a providência de Deus, mas o que nós temos visto até aqui é que nós podemos confiar em Deus, que mesmo em meio ao mal, mesmo em meio ao sofrimento, Ele toma conta de nós, né? Ele nos abençoa, Ele preserva a nossa vida. Que isso seja motivo de conforto mesmo agora, em meio a tempos de pandemia, do coronavírus, dificuldade financeira. Deus está cuidando de nós, Deus está nos abençoando. Que Deus abençoe vocês. Qualquer pergunta, qualquer comentário, podem entrar em contato comigo. Até mais, irmãos.